muito bem, está no ar o Rede Social Esporte Clube da sua BH News, o canal 9 da NET ou também pelo bhnews.tv.br, os dois canais em que você nos acompanha. Belo Horizonte como você nunca tinha visto até chegar a BH News e mudar a sua visão da cidade Belo Horizontina, capital mineira. Lembrando que hoje o Rede Social Esporte Clube começa mais uma vez especial, porque a gente já falou de UFC, já fez programa especial de natação, já fez programa especial de squash, de ping-pong, de tudo. E hoje o futebol inglês, que tem conquistado tantos fãs aí pelo mundo, chegou aqui no Rede Social Esporte Clube, que não poderia ser diferente. O Lucas Horta, que é jornalista e também blogueiro, veio aqui para falar deste mundo que tem encantado todo o país. Lucas, prazer ter você aqui. Vamos juntos para o Rede Social. Opa, prazer. Ótimo estar aqui no Rede Social. Prazer. E olha, o Futebol Pub, eu comecei, vai fazer um mês agora, e sou formado em jornalismo e falei, pô, vamos fazer algo que eu ame, assim. Então, o futebol inglês é o que eu mais gosto, assim, eu sou um fanático por futebol. Falei, vou fazer um site só de futebol inglês e vou além, não vou falar só da Premier League e tal, vou falar das 5 divisões principais, vou falar do escocês, vou falar das seleções de Gales, da Irlanda, ou seja, eu quero focar no futebol britânico, e aí a ideia surgiu, eu falei, bora lá e vamos fazer. Muito bacana, você ainda vai falar mais dessa história, porque tem muita coisa para explicar, né, Ramon? 5 divisões, bom dia para você, vamos juntos. Bom dia, Bárbara, bom dia, Lucas, seja bem-vindo, viu? Bom dia, pessoal ligado aí. É verdade, 5 divisões, mas são 5 apenas, ele vai falar das 5 principais, né? Porque futebol inglês, se não me engano, são 20, 30 divisões, né? 24, São muitas divisões. É time demais. Então, assim, tem até time que, né, a gente nem sabe o que faz lá. Mas vamos lá, vamos falar. Eu até queria que você começasse, Lucas, falando explicando o projeto, como é que surgiu e a aceitação, como é que é. Olha, o projeto eu formei em jornalismo em dezembro, né, e tenho feito alguns freelas e tal. Falei, pô, quero mexer com algo que eu realmente goste. Então veio essa ideia, mesmo por ser fanático do futebol inglês. Desde 2004, 2005 eu acompanho o futebol inglês. Eu sou torcedor do Norwich City, até meio diferente. Quando eu estava na Premier League, acabou voltando, e aí o projeto surgiu, vou fazer um site que cubra e tudo isso, que tenha videocast também, que mais tarde eu vou ter um videocast, um videozinho. Então a ideia é fazer uma coisa diferente mesmo e ter análise, ter colunas, entrevistas. Eu falo com o pessoal de outros sites, de outros blogs, de outros times ingleses aqui no Brasil. Então é juntar essa galera toda no Futebol Pub, porque o futebol inglês está crescendo, é o campeonato estrangeiro que mais visto aqui no Brasil, tanto na TV aberta quanto na TV fechada. Você chega em uma loja de esporte, você às vezes encontra mais camisas de time inglês do que time nacional. Então, um consumo muito grande do futebol inglês, do produto, as pessoas querem saber, querem se inteirar. E a aceitação, assim, nesse primeiro mês já tive mais de 5 mil page views. Acho que, assim, eu comecei no boca a boca na internet. Eu acredito na internet como uma ferramenta mesmo, nas redes sociais, porque o cara gosta, ele retuita, ele curte, compartilha, e aí foi crescendo mesmo. Sensacional. E aí eu te pergunto, porque é claro que futebol faz parte de, pelo menos, da paixão de todo brasileiro. Mas o futebol inglês é uma coisa diferente. Aí eu te pergunto se você morou lá para essa paixão nascer. Ou sempre foi daqui mesmo, um telespectador assíduo e falou, pô, gosto e vou fazer. Olha, foi daqui mesmo. Eu, desde 2004, quando eu comecei a acompanhar, até eu vi o Norwich, que aí nasceu essa paixão pelo Norwich e também pelo futebol inglês, aí eu fui alimentando daqui mesmo. Então, e essa geração, né, agora a gente tem a oportunidade de ter a internet, ter os sites de relacionamento, ter os fóruns. Então, eu conheci uma galera que frequentava, que conhecia, que conversava. Então, eu adquiri muita coisa, aprendi muita coisa. Acho que tem muito para aprender. Então, passou daqui. Então, descobrindo essa galera mesmo que gostava, eu fui alimentando essa paixão. Foi uma coisa que só vai crescendo, assim. Então, os primeiros 4 sites que eu entro hoje na Inglaterra são os sites dos jornais ingleses. O que está rolando lá? A primeira coisa que eu chego em casa é saber o que está rolando lá. Então, veio essa coisa, surgiu e meu sonho é ir para lá, ver os jogos, acompanhar, poder cobrir uma partida lá pelo Futebol Pub, enfim. Estar lá mesmo para sentir essa emoção, que o clima de lá é especial. Agora, Lucas, você falou de acompanhar por sites, etc. Como é que você faz? Você pega 5 divisões, você pega outros campeonatos ingleses. Como é que você faz? Você tem acesso a isso tudo como? É fácil de conseguir essas notícias, falar sobre isso? De onde você tira as informações? Olha, eu acho que o futebol inglês tem uma diferença aqui, porque às vezes
você vai fazer aqui no Brasil, você vai querer saber uma notícia no site de um time da terceira divisão, tá jogando a Série C, e às vezes o time nem tem site, ou é difícil mesmo você encontrar informação. Lá não, do primeira até a quinta divisão, os sites são atualizados, tem informações. Primeiro que os grandes portais cobrem os times mesmo, então vão até a última escala lá das divisões, então tem essas informações, e graças aos sites mesmo, as televisões, sites que dá para ver online, eu consigo ver jogo de quarta e quinta divisão. Semana passada eu estava vendo a final dos playoffs da quinta, da terceira, da quarta divisão. Então dá para você ver com qualidade de transmissão, enfim, dá para você acompanhar 100%. Acho que se não fosse isso, não teria esse acesso todo de saber o que está rolando. Mas graças à informação, ao que está rolando lá, dá para como se estivesse do lado, como se estivesse em Londres, assim. Agilidade, né? Twitter, gente, Facebook hoje em dia é como se você estivesse lá todos os dias acompanhando cada campeonato. Não dá para não ter, assim. Tem que estar ligado 24 horas por dia, porque pode rolar a qualquer momento alguma coisa e tá sempre acompanhando mesmo. Ô Lucas, aí eu te faço uma pergunta que pode até ser difícil, né? Mas a que você atribui essa paixão tão crescente do futebol inglês, especificamente aqui no Brasil? Tá criando até rivalidade de gente, Chelsea, o Lélio, nosso apresentador aqui, ama o Manchester e odeia o United. Então, assim, é uma rivalidade muito grande e tudo mais. E uma paixão que vem crescendo muito no Brasil. Por quê? Olha, eu acho que pela característica de jogo. A Premier League é uma liga global, assim. Eu acho que você tem jogadores de todas as nacionalidades, é um jogo atrativo de ver, é um jogo rápido, dinâmico, as equipes têm história. Às vezes você pega uma equipe da segunda divisão, uma equipe que acabou de promover, de subir para a primeira, e ela tem uma história, tem um caso curioso, tem uma coisa diferente, então o pessoal acaba gostando, tem uma divulgação muito grande, e a internet acho que fez um papel legal. Por exemplo, o italiano vem sendo manchado com esses escândalos aí de aposta e tal. O pessoal achou no campeonato inglês um porto seguro mesmo. Pô, aqui eu posso ver um espetáculo. Então, e o crescimento dos clubes ingleses, o Liverpool foi campeão da Champions League em 2005, 2006, o Manchester fez a final com o Chelsea em 2009, agora o Chelsea foi campeão. Então, acho que a galera, e começa um fenômeno que é interessante, que a galera tem um time aqui brasileiro e passa a ter um time de fora. E às vezes até com mais paixão e tal, quer ir pra lá. Conheço muita gente que já foi para acompanhar, então a galera acho que entrou na era de ter dois times, assim. Dá pra você ter o seu time aqui no Brasil e sua paixão lá fora tranquilamente. Agora, gente, antes que o Lélio pegue um ônibus e venha correndo aqui pra BH News, eu preciso fazer essa correção, porque senão ele já chega me fuzilando com a metralhadora dele. Ele ama o United, detesta o Manchester City. É porque é tudo Manchester, aí você fica, meu Deus, é muito Manchester, é muita confusão. Mas não, viu, gente? Fiz confusão, mas já consertei. Pelo amor de Deus, hein, Lélio? Desculpa aí. Ainda mais agora que o City começou a crescer, né? O City, que até 4 anos atrás estava figurando só na Premier League, era um time até ioiô, caía pra segunda, voltava. Depois de 44 anos, aí com o dinheiro do Sheik, né? O que o dinheiro não faz? O time aí conseguiu ser campeão da Premier League de uma maneira até emocionante e tá aí na próxima Champions League. É um dos favoritos, inclusive, para ser campeão e vai bater de frente com a galera. Agora, só uma coisa que você falou, eu queria tocar nesse assunto antes da gente até passar para os outros, né? Campeonato e tudo mais. A gente estava falando de torcida aqui, eu vi uma pesquisa recente falando que a torcida do Manchester, surpreendentemente do United, né? É a maior torcida fora de um país do mundo. Né, tem mais torcedores fora do país, assim, mais do que Barcelona, Real Madrid, enfim, mais de 600 milhões de pessoas no mundo inteiro disseram torcer pro Manchester. Como é que você enxerga esse fenômeno? Você acha que é por causa disso, de organização do campeonato, ou é alguma outra coisa a mais? Olha, isso vem do fenômeno por causa dos asiáticos. Os times ingleses tiveram a sacada de fazer um marketing muito grande na Ásia, de fazer amistosos de pré-temporada, de venderem seus produtos, das transmissões irem desde o começo da Premier League para a Ásia. Então o pessoal na China, no Japão, na Malásia, na Indonésia, a galera começou onde o futebol deles não é tão desenvolvido assim, não tem um futebol de grande apelo, o pessoal adotou o futebol inglês como o seu futebol, como seus clubes de verdade, assim. Então o Manchester soube explorar e muito da receita do Manchester vem com esses torcedores na Ásia que compram camisas, compram outros produtos, nos amistosos vão lá ver o time, viajam para a Inglaterra, então é um filão até de mercado isso também. E acaba que o Manchester tem essa torcida gigantesca na Ásia também, aí já vem o Arsenal, o Liverpool também, e
e o Chelsea, né, com essa crescente dos anos 2000 também. Então, os ingleses souberam aproveitar na Ásia. E agora aqui na América do Sul, Brasil, a galera vem prestigiando, tem muitos blogs, twitters, enfim, comunidades aí com 10 mil, 15 mil torcedores participando, 20 mil, então o negócio cresceu mesmo. Ô Lucas, ainda dentro do assunto torcida, o britânico é conhecido por ser muito frio, apático a sentimento, não gosta muito de abraçar, essas coisas. Tem essa fama de ser muito frio. Com relação ao futebol, é da mesma forma? É aquela torcida avassaladora, apaixonada e que até algumas vezes chega a ser violenta? Olha, já teve aquela coisa dos hooligans nos anos 80 e tal, e depois teve a lei que proibiram, limparam os hooligans dos estádios, né? Vários confrontos violentos e tal. Hoje, o futebol inglês, a torcida é uma torcida assim, diferente. Eu acho que cada lugar você tem uma diferença mesmo de como acompanhar. Por exemplo, a torcida argentina é aquela que canta o jogo todo, pessoal, enfim, tá na grade ali. A torcida brasileira também é uma torcida fanática. A inglesa, ela canta o jogo todo, ela tem sua maneira talvez um pouco... mais contida, né? Mas eles têm uma comemoração até diferente, eles pulam, eles até comemoram de costas, eles já entraram nessa de fazer o ola, enfim, eles estão junto no time. E tem uma coisa muito legal do campeonato inglês, é a presença de torcida no estádio. A média de torcida no estádio varia aí de 90% de capacidade dos estádios para cima são atendidos assim. E os clubes grandes, por exemplo, é 100%. Você não vê um lugar vazio. Antes de começar o campeonato já está tudo vendido. Então eu conheço gente que já foi para lá para ver jogo, você tem que comprar com cambista, assim. E lá tem cambista também. 5, 6 vezes o valor do ingresso. Acaba pagando aí, sei lá, 600 libras para ver um jogo. Mas até os clubes pequenos aí colocam 20, 25 mil pessoas por jogo. Coisa acho que no Campeonato Brasileiro não acontece. Então, a gente vê até jogo de 2 mil pessoas, 3 mil. De 700 pessoas, né, gente? América. Série B, aqui no Brasil, você pega um jogo do Barueri, do Duque de Caxias ano passado, que deu 20 e poucas pessoas. Série B tem time aí que coloca 40 mil, 35. Então, acho que a torcida, eles são fiéis ao time. Talvez não tenha essa comemoração, mas eles estão lá, todo dia. Faça chuva ou faça sol, eles estão lá. Agora eu quero botar um pouquinho de fogo na conversa, porque, gente, o Twitter tá pipocando aqui justamente por causa dessa rivalidade que se expandiu. Não fica mais lá na Inglaterra, agora é Brasil também, como você disse, atleticanos torcendo para determinado time inglês, o Lélio, como a gente comentou, pelo United, outros para provocar também torcendo para o City. Se você fosse fazer uma comparação bem chulinha, quem seria Atlético na Inglaterra, quem seria Cruzeiro e quem seria América? Olha, é muito difícil, até em nível de, por exemplo, os times têm 100 anos, têm 120 anos e eles, por exemplo, a Premier League tem 120 anos, que o Campeonato Brasileiro é mais novo, né, tem da década de 70 para cá. Há uma particularidade, antes da Premier League, da era Premier League, tinham 20, 15 ganhadores diferentes, depois se concentrou nos 6. E eu acho que Cruzeiro e Atlético são gigantes aqui em Minas e grandes no Brasil. Eu acho que não dá para você apontar aquele é mais parecido, porque tem diferenças mesmo, assim. Eu sei que a galera, quer comparar, quer colocar fogo ali, mas são dois grandes clubes que têm tradição, assim como os ingleses, então não dá para apontar, é igual o Manchester, é igual o Chelsea. São dois grandes clubes aí que todo ano a galera prestigia, são favoritos nos campeonatos que entram. Tem cobranças iguais, então isso que vale ressaltar. Os dois clubes cobrança o tempo todo, igual lá na Inglaterra também, a imprensa cobra, aqui também cobra, então cada lugar tem sua cobrança, seu nível de representatividade, assim. Gente, o Lucas não entrou na minha onda para botar fogo aí na conversa, porque o Samuel Venâncio, a Aline Soares estão acompanhando o programa, e um é Chelsea, o outro é Liverpool, o outro fala que o Chelsea é tipo América, uma confusão, mas ele não quis entrar na minha onda. O Chelsea é aquele novo rico que já está se estabilizando, mas a galera até fala, o Chelsea é um rico que não tem tradição. Não, o Chelsea tem mais de 120 e poucos anos, o Chelsea sempre foi um time tradicional de Londres, do bairro, rival com o Fulham, né, no bairro entre Chelsea e Fulham. Então o Chelsea já tinha conquistado o campeonato inglês muito anterior à era Abramovich, já tinha Copas da Inglaterra no seu currículo, então era um time que tinha uma torcida grande. Então o Chelsea só agora que deu essa levantada por causa do dinheiro, mas sempre foi um time tradicional, não foi aquele Barueri, Guaratinguetá que a galera fala, assim. Duro, hein, gente? Surge do nada e acaba do nada, muda de cidade. É verdade, é o Grêmio itinerante. É itinerante, gente, você comentou até num ponto muito interessante a respeito do dinheiro que vem para Chelsea, do dinheiro que vem para outros times, mas daqui a pouco a gente comenta sobre isso, porque aí é polêmica. É claro que a gente vai comentar também de Champions League, Chelsea ganhando pela primeira vez, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fique ligado no Rede Social Esporte Clube, que a gente já volta.
De volta com o Rede Social Esporte Clube desta quarta-feira, tá pegando fogo, gente, porque hoje é sobre futebol inglês. A gente está recebendo aqui na nossa bancada, que é também muito democrática, o Lucas Horta para falar do Futebol Pub, que é o blog dele, que fala também de futebol inglês, irlandês, escocês, tudo isso. Tudo isso, tudo junto e misturado, é um fanatismo mesmo, então acaba que o futebol inglês não dá para ficar só no futebol inglês, é que a gente acaba falando dos países ali em volta, dos britânicos mesmo. Agora, eu falei da polêmica no início do primeiro bloco, no final do primeiro bloco, na verdade, desse dinheiro que vem de outros países. Por exemplo, o Chelsea, né, vem da Rússia, e também o City, que vem do mundo árabe. É uma tendência esses clubes buscar dinheiro fora e eles só conquistaram grandes coisas agora por causa desse dinheiro ou não? Olha, com certeza, o dinheiro faz uma falta incrível. Assim. O Manchester City era um time que vinha de campanhas médias, ioiô, igual eu tinha falando, o Chelsea talvez um pouco acima, mas faz falta ali 100 milhões de libras para você investir, é uma coisa que faz você montar um time competitivo. E virou, acho que quase uma mania, quase, não só na primeira divisão, na Premier League, os clubes têm donos estrangeiros, malaios, donos americanos, enfim, galera de todo lado do mundo parece que virou um status, porque quero comprar meu clube inglês e brincar de ser dono de time. Então, e isso pode ser perigoso, porque o pessoal investe dinheiro. Eu até tinha postado há alguns dias que os clubes da Premier League eles arrecadaram somados 2, Premier League é como se fosse uma Série A do campeonato. A Série A, isso. 2,3 bilhões de libras de lucro, mas mesmo assim, de arrecadação, eles ficaram devendo 300 milhões de libras, eles tiveram prejuízo, porque os donos não têm responsabilidade. Investe, acaba que as contas para trás vão se dividando, salários gigantescos. Então, um exemplo disso é o Portsmouth, que tinha um dono russo, ele lavou dinheiro no clube, o clube até chegou a fazer boas campanhas na Premier League há uns 3 anos atrás, e hoje está na 3ª divisão, falido, prestes a fechar. Terminou a 2ª divisão com 15 jogadores no elenco, eles não tinham condição de pagar, porque o dono acabou com o clube. Então é de olho ficar nisso, quem está torcendo está ganhando título hoje, mas amanhã o dono pode sair e deixar seu clube quebrado. Então tem abanando, literalmente. Tem que tomar cuidado com isso. Ô Lucas, e aí até uma nova pergunta também, porque você comentando a gente percebe que o mercado inglês de futebol é muito aquecido, até mais que o do Brasil. Porque você comentou aí da Premier League, que é a Série A, como se fosse a Série A do Campeonato Brasileiro, mas tem outras várias competições. A FA Cup, a Curling Cup, que também são 2 outras grandes competições. Sim. E no Brasil a gente tem, de grande competição, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Série A, né, gente? Vamos ser sinceros. Por isso o mercado, dá para falar que o mercado inglês ele é mais aquecido, mais movimentado do que o brasileiro? Sim, o mercado inglês ele é sempre, primeiro por causa do dinheiro, o dinheiro está lá. Segundo porque até a Championship, que é a 2ª divisão, é um campeonato rentável. Há um tempo eu tinha visto um estudo que a Championship, que é a 2ª divisão inglesa, está entre o 6º ou 7º campeonato europeu mais rentável, mais visto. Ou seja, a Liga, a 2ª divisão inglesa, talvez ela tenha mais poder do que um campeonato português, do que um campeonato holandês. Então até as divisões inferiores circula dinheiro, circula televisão, então o pessoal disputa mesmo, então o mercado está aquecido. Especulação todo dia. Antes de ontem, o Chelsea fechou com o Hazard, o meio-campo belga do Lille. Então a galera vai gastando, todo mundo está indo para a Inglaterra, todo mundo. Até tenho criticado isso, porque o futebol inglês, a seleção inglesa se enfraquece muito com isso. É muito estrangeiro e o jogador inglês perde espaço. E eles têm uma política para os jogadores estrangeiros chegarem, ter que jogar na seleção do próprio país. Como é que funciona isso lá para ser contratado estrangeiro? Isso, ele tem que ter uma porcentagem de acho que 60% de jogos pela seleção para conseguir o visto de trabalho. Acaba que jogadores de seleções menores que acabam conseguindo mais fácil. Alguns brasileiros até não conseguiram, às vezes acabam não conseguindo visto, são emprestados e tudo mais. Mas isso deu uma relaxada. Aí, por exemplo, a galera consegue falar que seleção de base, consegue dar aquele migué, deu uma relaxada, até que tem mais brasileiros hoje na Premier League. Há uns 4, 5 anos você tinha o Fábio Aurélio, você tinha um ou outro, o Juninho no Middlesbrough, agora você tem 9, 10 brasileiros aí, então deram uma relaxada, ou seja, tem mais estrangeiros ainda. Então tá faltando o jogador inglês, tá faltando a revelação inglesa aí na Premier League.
Vamos falar ainda mais da atualidade, porque algumas semanas o futebol inglês foi pauta em todo mundo por causa da final da Champions League, deu Chelsea pela primeira vez. E aí eu te pergunto, porque foi um comentário de muitas pessoas, que a final foi sem graça, porque não teve Barcelona e Real Madrid. Você acha que realmente foi uma final de Champions sem graça ou, pelo contrário, concorda comigo que foi sensacional a vitória? Não, foi sensacional. Para o amante do futebol, foi um jogo elétrico, foi um jogo até a última cobrança de pênalti, assim. Prorrogação, os 90 minutos eletrizantes, o primeiro tempo não foi tão bom assim, mas foi assim, pô, um jogo elétrico. E o pessoal queria ver Barcelona e Real, queria ver Messi contra Cristiano Ronaldo. Chega, né? Nossa. São os dois melhores times do mundo, assim, são os dois maiores jogadores do mundo. O pessoal queria ver aquela... e já dava como certo. Ah, não, vamos passar do Chelsea, vamos passar do... Tem gente nesta bancada aqui que já dava como certo, inclusive. Quem? Não sou eu, não Quem? sou o Lucas. Eu também até achava que o Chelsea não teria essa força contra o Barcelona. Acho que tiraram ali do... Contaram com a sorte. Aí tiraram... descobriu quem foi, tá vendo? Contaram com a sorte, contaram com o Di Matteo, que armou um ferrolho no Camp Nou muito eficiente, e contaram com a sorte ali. O Torres fez aquele gol no final, o Messi perdeu aquele pênalti que ele não perderia em outra situação. Então contaram com a sorte. Acabou que o Chelsea, que fez uma temporada regular na Premier League muito ruim, isso é bom ressaltar. O Vilas Boas não fez um trabalho legal com o Chelsea terminou em sexto no campeonato inglês. Se não fosse a Champions League, não pegava nem Liga Europa. O Chelsea ia ficar sem disputar competição europeia nenhuma, e seria a pior colocação. Foi a pior colocação na era Abramovich. Então a Champions League acabou salvando, e aí já deu essa moral toda pro Chelsea. Como é que uma competição de mata-mata tem esse poder de levar um time que não foi brilhante na temporada regular até a glória? Agora, o Chelsea tem a particularidade de trocar muito de treinador, igual os times brasileiros, né? Você acha que agora com o Di Matteo, campeão da Champions, né, cheio de moral, você acha que agora isso muda, ele fica? Porque ele era interino, né? Agora ele vai ficar no Chelsea? Aí que tá, o Abramovich não deu certeza. Tanto é que quem contratou o Hazard foi a equipe, a direção de futebol do Chelsea, não foi o Di Matteo propriamente dito. Ou seja, por mais que o Di Matteo tivesse conseguido o título, ele não está garantido. Ou seja, e essa troca atrapalha. O Filipão não conseguiu permanecer lá, o Ancelotti não ficou lá, e o Di Matteo, com a banca de falar, pô, ganha uma Champions, ele não está garantido para a próxima temporada. Eu acho que isso muda o ambiente. O Manchester é um exemplo disso. O Manchester United, 25 anos com o Ferguson no comando. Você consegue um padrão aí. Você tem uma temporada ruim, mas você consegue um padrão de vitórias e tal. Eu não posso perder a piada. Na verdade, eu ouvi dizer que o delegado Antônio Lopes, aquele que foi técnico do América no ano passado, vai indo pro Chelsea, viu, gente? O Di Matteo vai sair porque não tá agradando e tudo. Cuidado, duro, hein, gente? É duro. Pra fechar nosso papo, a gente não vai falar agora de futebol inglês, porque o time que mais enche os olhos não é nem do Brasil, nem da Inglaterra, é da Espanha. Barcelona, essa febre. Barcelona, febre Messi. Tem razão, né? Realmente é o time que é completo em tudo. A gente vê aí o time completo. É completo realmente, do goleiro até o atacante. E o mais legal do Barcelona é que o Barcelona foi todo formado, basicamente, quase todo em casa. Então, acho que é uma coisa que eu bato muito isso no futebol inglês, a solução está sempre do lado de fora. Ninguém verdade. Olha para a sua base e acaba subestimando a sua base. Do Brasil também, né? O futebol brasileiro perdeu muito em qualidade. Eu acho que hoje estão preocupados mais em formar volante e zagueiro, aquele cara, do que um cara habilidoso. E o Barcelona fez. Você vê que o Barcelona teve um estudo, isso é muito interessante. Na Europa, o Barcelona é o time com menor média de altura na Europa, com 1,60 m e poucos. E o time com maior média de altura é o Stoke City, da Inglaterra, com quase 1,90 m. Ou seja, não adianta ter força física, não adianta ser alto que você não vai conseguir. Então, o menor time da Europa é o melhor time do mundo. Então, todo formado em casa, tem o Messi, que é um gênio, tem o Xavi, tem o Iniesta, são dois caras que faz o meio-campo do Barcelona jogar. Então, acho que o Barcelona até jogou um jogo no Campeonato Espanhol sem zagueiros. Acho que time apostaria? Então, um time ofensivo. Os caras querem ganhar, querem golear, 5-0, até uma disputa. Barça fazendo 5, Real 4. Aí o Real faz 6 e o Barça metia 7. Pô, quem não gosta de ver um time tão ofensivo? É uma febre merecida, né? Merecida. Acho que tomara que essa fase não passe tão, assim, pra quem gosta de futebol, ver um Barcelona jogar é bonito demais. Tomara que não passe. Que agora não passe e que nasça outros Barcelonas. Né? Se tiver 15 Barcelonas jogando entre si, nós vamos ter só jogaço. É que quem tá liga televisão quer ver é isso. Aqui no Brasil também, né? Que a gente vê um Campeonato Brasileiro com um jogo sensacional. Porque às vezes a gente vê aquele jogo da rodada do domingo, 6h30, ou então do sábado, 9 horas. Você até ouvindo falando. Horário sensacional, né? Aí já parece que o jogador já entra até com sono, até com preguiça. Então você não vê um espetáculo, que quer ver um jogão, né? Gente, no Rede Social Esporte Clube, o jornalista e blogueiro Lucas Horta, do Futebol Pub.
Pub. Muito obrigada aí pela sua participação, muito bacana mesmo. E volte sempre, porque as portas do Rede Social Esporte Clube sempre estarão abertas. Olha, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Deixar o endereço para a galera, www.futebolpub.com.br. E para você seguir a gente nas redes sociais, @futebolpub no Twitter e www.facebook.com/futebolpub. Agradeço a oportunidade de estar discutindo, falando sobre futebol inglês em geral aqui com vocês, falando sobre futebol mesmo, que é uma paixão da galera, a galera que acompanha o programa, que quer saber as novidades, quer saber o que está rolando, saber as opiniões. Então agradeço muito aqui de estar na bancada com vocês e espero, se precisarem, voltar na próxima. Estou de portas abertas aqui para estar aqui na BH News. Sem dúvida, né, Ramon? É a primeira, mas não é a última oportunidade. Como sempre, né, não? Obrigada, até amanhã também, né? Até. Obrigado, viu, Lucas, pela participação. Volto sempre. Bárbara, até amanhã. A gente tá junto, viu, pessoal? Um abraço pra vocês. Gente, muito obrigada pela participação. Aline Soares, jornalista da Horta Agência. Esse programa foi pra você, viu, minha querida? Um abraço. Muito obrigada pela audiência, pessoal. Amanhã a gente volta com um novo Rede Social Esporte Clube ao vivo. E o Lucas Horta volta no programa pra gente comentar ainda mais de futebol inglês. Um beijo, até amanhã. Tchau. Até.